Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Nós estamos aqui, portanto, no Washington, fora de horas e fora do estúdio, claro está. E isso devido à epidemia do coronavírus, portanto, a Covid-19, que, portanto, está a afetar toda a gente, aqui principalmente na zona de Washington. Há restrições e não é por isso que nós estamos a transmitir de casa. De qualquer maneira, eu quero agradecer a todos pela vossa compreensão e por continuarem aqui conosco na Voz da América. E, portanto, aqui hoje na capital americana estamos com um dia assim um bocado estranho, sol a brilhar, mas depois parece que está assim a ficar um pouco coberto. Nos últimos dias temos tido chuva, a temperatura abaixo dos 15 graus centígrados. Mas de qualquer maneira, vamos começar e, como sempre, vamos começar com as notícias. E com uma notícia que nos chega da China e é sobre o coronavírus, claro está. A China admitiu hoje que mais pessoas morreram em Wuhan da Covid-19 do que se pensava. O número de mortes em Wuhan, o centro da epidemia na China, foi 50% acima do anteriormente anunciado. As entidades sanitárias chinesas disseram que mais 1.290 pessoas morreram na cidade, elevando o número de mortes para 3.869. As autoridades aumentaram também o número de casos em 325 para um total de 50.333. As autoridades chinesas disseram que a discrepância se deve ao facto dos hospitais terem sido sobrecarregados quando a epidemia começou e algumas pessoas tinham, por outro lado, morrido em casa. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que nunca tinha havido a intenção de esconder os números. Há quem duvide disso. Em redor do mundo, o número de infecções ascende agora a mais de 2 milhões, com quase 150 mil mortos. Portanto, continua a aumentar. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou ontem um plano para a reabertura gradual do país. Disse que essa decisão terá que ser feita pelos governadores dos estados ou dirigentes de municipalidades. Isto porque os Estados Unidos, claro, são um país muito grande e, portanto, o que se passa é que a situação é diferente de estado para estado. Por exemplo, Nova Iorque, claro está, é o centro da epidemia. Na costa ocidental, onde se começou também a epidemia, a situação parece estar controlada. Há outros estados com muito poucos casos, outros com bastantes mais casos. Portanto, varia de estado para estado e o presidente Trump disse que, portanto, isso terá que ser decisão tomada pelos governos estaduais. Por exemplo, aqui em Washington, a presidente da Câmara de Washington anunciou ontem que tinha decidido prolongar o isolamento até ao próximo dia 15 de maio. Isso significa, portanto, que até ao próximo dia 15 de maio nós, de certeza, ou quase certeza, que não estaremos de volta aos estúdios. Os Estados Unidos registram mais de 677 mil casos e 35 mil mortes. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 961 nas últimas horas, com mais de 18 mil casos registados em 52 países, isto de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente. A pandemia afeta 52 dos 55 países africanos, 5 países, África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos e Camarões, a concentrarem mais de metade das infecções. A África do Sul tem o maior número de casos, mas o maior número de mortes registra-se na Argélia, 348. Entre os países lusófonos é Cabo Verde que lidera em número de infecções, com 55 casos e uma morta. Eu tenho aqui já alguns ouvintes em linha. Temos o Chutikwamo Aquimo, que está ligado. A Ríntia Arigora também está bem ligada. Graciano de Fátima Basílio está ligado a partir de Tete, em Moçambique. Ele talvez nos possa dizer qual a situação aí do coronavírus ou outra situação aí em Tete. Portanto, eu estava a dizer que os países africanos lusófonos, Cabo Verde tem a lista de maior infecções, com 55 casos e uma morte. A Guiné-Bissau tem 50 pessoas infectadas, embora as autoridades locais só tenham divulgado 46 casos. Moçambique tem 31 casos declarados da doença. Tenho mais um ouvinte em linha, Mohamed Iqbal Daouda, de Moçambique. Está de Moçambique, de Climane, portanto, no norte da
África, do norte de Moçambique. E tenho aqui o colega Leo, que está também em linha e diz: let's do it to them before they do it to us. Vamos fazer a eles antes que eles nos façam a nós. Angola soma 19 casos confirmados do Covid, 2 mortes em São Tomé e Príncipe, o último país africano de língua portuguesa a detectar a doença. Entretanto, temos boas notícias. Ou vá lá, pelo menos indício de boas notícias. Cientistas da Universidade de Chicago anunciaram ontem ter observado o que chamaram de recuperação muito rápida de 125 pacientes que tomaram um medicamento experimental. Vamos ver se se estes testes continuam a dar bom resultado. E na Grã-Bretanha, um especialista em saúde global disse que um investigador da Universidade de Oxford está agora com 80% de certeza que poderá ter uma vacina contra o coronavírus já em setembro. E estamos a falar do coronavírus e das restrições aqui nos Estados Unidos. Eu tenho aqui uma coisa para mostrar aqui àqueles que nos seguem, que é as restrições aqui. Eu vivo aqui num bairro, numa zona, é no estado da Virgínia, e portanto faz fronteira com Washington, e o condado, ou municipalidade, como a gente lhe chamaria, aqui chamam-lhe condado, é o condado de Fairfax. E através de Fairfax apareceram estes anúncios. São postos através do condado, e o que dizem é que para parar com o alastramento do Covid-19 vírus em Fairfax County, limitem os grupos a 10 ou menos pessoas. Grupos maiores do que isso estão proibidos. E depois aconselha as pessoas a distanciarem-se umas das outras, pelo menos 6 pés. 6 pés, portanto, a medida que se usa aqui nos Estados Unidos, 1,90 m, portanto 2 metros, e depois aqui o exemplo, 1,90 m de separação entre as pessoas. Portanto, isto é o que está a ser posto aqui através do condado de Fairfax, e terão a perguntar: onde é que você arranjou isso? Ora, encontrei aí no chão. Eu aqui atrás da minha casa tenho aqui um parque e isto caiu de algum lado, eu apanhei, trouxe para casa, será recordação para o futuro. Entretanto, vamos continuar com as notícias. O governo da Namíbia decidiu abrir as suas fronteiras a angolanos que vivem nas zonas fronteiriças e que requeiram tratamento médico na Namíbia. A nota do Ministério do Interior torna claro que os angolanos que poderão entrar no país só poderão visitar a Namíbia para visitar um hospital, ir buscar medicamentos ou serem examinados por entidades médicas. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde, isto é uma má notícia, anunciou que mais 5 casos de ébola foram registados na parte leste da República Democrática do Congo. Ébola é uma doença também altamente contagiosa. Um eletricista de 26 anos de idade morreu na cidade de Beni. O condutor de um mototáxi, o Cupapata, que o levou ao hospital, também foi infectado. Portanto, isto aqui, portanto, má notícia, porque Angola também no passado foi afetado por ébola trazido da República Democrática do Congo, portanto, que há que ter cuidado. A Mayra de La Salette pergunta-me se eu desinfetei o cartaz antes de o levar para dentro de casa. Tenho a impressão que fiz, mas já não me lembro. Eu sempre que saio à rua, quando volto, desinfeto a maçaneta da porta. Bem, mas já foi há alguns dias, esperemos que não esteja infectado. De qualquer maneira, agora há aqui mais uma notícia que não diz respeito a doenças, mas 2 organizações de direitos humanos, a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, apelaram hoje ao governo moçambicano para que localize o jornalista desaparecido há mais de uma semana em Cabo Delgado. Trata-se de Ibrahim Abu Baruco, que é da rádio comunitária de Palma, em Cabo Delgado, e terá sido raptado por agentes das autoridades. Ele, antes de desaparecer, mandou uma curta mensagem pelo telemóvel a dizer que estava cercado por militares. Portanto, a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional recordam que no passado vários jornalistas tiveram problemas com as autoridades, portanto, em Cabo Delgado. E agora vamos ter aqui um pouco de notícias do desporto. Há um dilema que todos fazem face: recomeçar ou não as competições desportivas interrompidas. Na Alemanha, os clubes e a Federação de Futebol têm aventado a possibilidade de se recomeçar o campeonato.
Mas o problema jaz em que as autoridades proibiram as grandes aglomerações até ao próximo dia 31 de agosto. Pelo que, se o campeonato de futebol recomeçar, terá que ser à porta fechada. Agora, várias organizações dos adeptos de vários clubes publicaram uma declaração a oporem-se a isso, afirmando ser inaceitável a realização do que chamam de jogos fantasma, pelo que o melhor será cancelar a época. Jogos fantasma, portanto, jogos à porta fechada, sem público. Mas isso, cancelar o campeonato, traz outro problema, como seria de esperar. Por exemplo, em Espanha, a Federação aventa agora a possibilidade de o campeonato ser cancelado. E a proposta da Federação é esta. Os 4 primeiros, aqueles que estão em 4 primeiros, são aqueles que vão à Liga dos Campeões. E isso está a deixar muita gente insatisfeita. Porquê? Porque a diferença entre o primeiro e o segundo para o terceiro e quarto lugar é bastante grande. Portanto, primeiro Barcelona com 58 pontos, depois o Real Madrid com 56 e depois, a partir do terceiro lugar, há uma diferença de quase 10 pontos com o primeiro qualificado. Mas entre o terceiro e o sexto lugar há apenas uma diferença de 2 pontos. E em sexto lugar está precisamente o Atlético de Madrid, que aparece sempre em todas as competições europeias e, neste caso, ficamos de fora. Entretanto, um aviso sóbrio do treinador do Barcelona, que disse que considera isso a proposta mais justa, cancelar o campeonato, mas ele disse uma coisa, se calhar é que não poderemos voltar ao campeonato sem que haja uma vacina. Essa é a realidade, disse ele. Eu tenho aqui uma mensagem de Monteiro Anai de Lisboa. Ele manda uma mensagem de Angola para a minha mãe em Benguela, Fátima Monteiro, com saudades. Ora bem, esperemos que essa dona Fátima Monteiro esteja a seguir-nos e, portanto, temos aqui uma mensagem do seu filho a falar de Lisboa. Salvador Freire dos Santos também está a seguir-nos. Muito bem. Em Portugal, entretanto, no campeonato, inventa-se uma possibilidade de recomeçar o campeonato e, para se evitar os jogos fantasmas, jogos sem público, portanto, os jogos fantasma, permitir que 150 pessoas estejam no estádio. Não vai funcionar. 150 pessoas em estádios de 40, 50, 60 mil pessoas não dá ambiente, não é a mesma coisa que jogar sem público. Entretanto, o coronavírus continua a causar devastação em áreas indiretamente ligadas ao desporto. A fábrica de equipamento desportivo, a Adidas, que equipa várias grandes equipas, como o Real Madrid, teve que pedir ajuda do governo alemão e vai receber portanto, um empréstimo do governo para continuar a operar. Portanto, não há desporto, ninguém vai às lojas. A Adidas diz que correu o risco de ter que fechar as suas lojas. Por outro lado, uma notícia proveniente de Portugal diz que a paragem dos campeonatos parou também com o mercado das apostas desportivas. Em Portugal operam 8 operadores de apostas desportivas. Em março as apostas caíram 70%. Em abril será uma queda de 100%. Casas de apostas noutras partes do mundo, como por exemplo na Suécia, também vão ter que encerrar. Não há jogos, não há apostas. E quem perde é um caso raro. Quem perde é a casa. E a terminar, uma boa notícia. Angola é um dos 4 países da África subsaariana com projetos apoiados pela Fundação da UEFA para as crianças, para proporcionar às crianças um maior acesso à educação. É um programa que conta com o apoio do Inter de Milão, chama-se Black and Blue. Black and Blue significa preto e azul. São as cores do Inter de Milão. Portanto, má notícias para a casa de apostas. Tenho aqui mais mensagens, foi daí a minha hesitação. O José Monteiro, saudações a toda a equipa da Voz da América. Obrigado por nos manter informados. E Joaquim da Fonseca Baza manda uma mensagem para o digníssimo amigo Nelo Mutendo, em Portugal. Bem, muito bem, estão a trocar mensagens. E agora a Mayra de La Salette tem sempre a gentileza, ela é que segue a internet e as redes sociais e manda sempre o que está a bater, what is trending nas redes sociais. E começa sempre com o Google. O que seria o mundo sem a Google? No Google, as pesquisas do momento, fresquinhas como pão quente. Paradoxo muito interessante. Mas vamos ao que interessa. No top 3 das pesquisas do Google, hoje está o nome Michael Cohen.
Lembram-se dele? Eu lembro-me dele. Era o advogado de Donald Trump, conhecido também por ser o homem de recados de Donald Trump. Foi condenado a 3 anos de prisão por fraude e ter mentido ao Congresso. Hoje foi libertado da prisão em Nova Iorque devido à pandemia do coronavírus. Vai ficar em prisão domiciliária? Como nós, vai ficar a trabalhar de casa. Não sei se pode trabalhar, sai da prisão, vai para casa, prisão domiciliária. É quase como nós. No Twitter há uma onda de revolta, diz-nos a Mayra de la Saleta. Já sabemos que o Twitter é mesmo assim, ou massacra ou enaltece. Hoje o assunto mais popular combina dois nomes, José e Phil, duas figuras de televisão que têm programas sobre saúde, são tratados por doutor, cujas recentes declarações caíram mal a uma determinada franja de pessoas. Ambos são contra o confinamento e bloqueio do país devido ao coronavírus. Phil disse falsamente que por ano morrem 360 mil pessoas afogadas em piscinas, dando a entender que as mortes por Covid-19 são muito inferiores a isso. Na verdade, os números são muito abaixo disso. As estatísticas do Centro de Controlo de Doenças dizem que entre 2005 e 2014 morreram 3.536 pessoas afogadas em qualquer tipo de água, não só em piscinas. Isto traz ao de cima uma coisa interessante. Por exemplo, diz-se que mais pessoas morrem anualmente de gripe vulgar do que do coronavírus. Bem, o número de mortos pode ser maior, mas o problema não é esse. O problema é que a percentagem de mortes do coronavírus é bem maior em relação ao número de infectados. Pode ir até aos 8%, como é o caso de Itália. Aqui nos Estados Unidos anda à volta dos 3%. Enquanto o número da gripe vulgar, que podem morrer mais pessoas através do número da gripe vulgar por ano, mas o número de pessoas que morrem da infecção é muito menor, é de 0,1%. Portanto, é aí que está a grande diferença. Ozé, outro doutor da televisão, disse numa entrevista que reabrir as escolas neste momento da pandemia só vai custar aos Estados Unidos 2 a 3% de vidas dos americanos. Ozé defende que os alunos podem voltar para a escola, onde vão aprender, vão ser alimentados, e há onde há apenas em teoria o risco de morrer. É claro que estes dois estão a ser condenados no Twitter desde o primeiro momento em que fizeram estas declarações. Portanto, regressar às escolas só vai custar 2 a 3% da vida dos americanos. Ora bem, espero que não seja o Ozé. No Facebook, e para algo menos tenso, uma mensagem de motivação do perfil Shut the Front Door teve o impacto desejado. Chegou muita gente, a foto de uma águia com mensagem Those who fly solo have the strongest wings. Aqueles que viajam sozinhos têm as asas mais fortes. E na descrição da publicação, a motivação: se te sentes sozinho, lembra-te, és capaz. Tenho aqui mais mensagens. O Joaquim da Fonseca Baza manda uma mensagem ao meu digníssimo amigo Nelo, o Mutenda, em Portugal. O Manuel Agostinho Neto está em Angola, está ligado. Muito bem, muito obrigado. Continuem a seguir-nos. Vamos continuar com o trending aqui. O Instagram. Ora bem, o que é que eu fiz a isso? Já não tenho aqui. Está aqui. Depois de várias semanas a pesquisar trendings nas redes sociais, elegemos uma das páginas preferidas que aconselhamos a seguir, especialmente nesta fase de confinamento obrigatório. Filter Copy é uma das páginas que está sempre no top 3 dos conteúdos trending no Instagram. A razão é simples. Tem os melhores vídeos. Nada há como ver vídeo. O último é sobre a amizade e tem tudo menos os típicos gestos de amizade. Vale a pena visitar Filter Copy no Instagram. Na página do Facebook da Voz da América, vale a pena ver quem está a fazer o bem. Reportagem sobre um jovem guineense que criou o website covid19.gb.com, covid19, tudo junto, .gb.com, com o objetivo de informar e educar a sua comunidade sobre a Covid-19. Kassama diz que também permite que as pessoas façam inscrição para receber informação via WhatsApp. De Manica, em Moçambique, chegou o vídeo de um grupo de jovens que está a distribuir sabão numa comunidade com idosos e crianças órfãos que usavam cinza para lavar as mãos. No nosso website chamamos a atenção para toda a cobertura do coronavírus. Todos os dias a Voz da América
partilha no Facebook e no Twitter gráficos atualizados com as informações mais recentes sobre o coronavírus. No Instagram da Voz da América vale a pena ver uma reportagem da Passadeira Vermelha sobre escolas de samba que estão a fazer material médico de proteção em vez dos usuais trajes do carnaval. Para a próxima semana vou-vos mostrar uma máscara que uma amiga minha fez para todos aqui em casa, bem feita e bem bonita. Não te esquecem de trazer, fica para a próxima semana, se me lembrar. Estamos quase a terminar, mas antes de terminar eu vou deixar aqui uma pergunta a todos que nos estão a seguir. Já notaram? E eu fui informado disso pelo meu editor, o Álvaro Lugero de Andrade, que aparece aqui pelo menos uma vez por semana, que disse que Covid é feminino, é a Covid. Corona é masculino. Coronavírus é masculino, Covid é a doença. Isto é, o vírus é masculino, a doença, aquela que mata, é feminino. Porquê? Fica a aguardar as vossas explicações. Antes de me despedir, Enzo Mateus, bom dia, a Voz da América, fala a partir de Moscovo. O meu abraço para toda a equipa da Voz da América, em especial. Mayra, tens aqui um fã. E este era um ouvinte, portanto, de Moscovo, ainda deve fazer frio ainda em Moscovo. Depois temos aqui outra, Santos de Jura, chefe. Boa tarde, Voz da América, falo da Suíça. Olá lá, Suíça, também tem coronavírus, eu vi outro dia os dados. E depois temos aqui Albion Glovo, do Maputo, Magude. Estou ligado, fico sempre informado por informações que é bem preciso na sociedade. Ndlovo, Ndlovo, Albion Ndlovo. Muito bem, vou-me despedir e a todos, até para a semana. E não se esqueça, continuem com a Voz da América, continuem a seguir-nos sempre, temos informações, as nossas redes sociais, graças à Mayra e a outros que mexem nessas coisas muito bem informadas. Eu despeço-me, até a próxima. Hamanini Salanikatli. Até a próxima.